Pronto, já deixando aqui gravado para os colegas. Então, como eu estava dizendo, a questão da genética que vocês já trabalharam com o professor Caio é a questão da genética que envolve a primeira lei de Mendel, as variações da primeira lei, a segunda lei de Mendel, as variações da segunda lei, certo? E aí o que a gente vai ver agora são alguns aspectos dentro da genética que fogem aos padrões das leis de Mendel, tá? Então, são o que nós chamamos de outros mecanismos de herança. Então, são mecanismos que não têm muito a ver com aquelas proporções matemáticas e aqueles padrões matemáticos traçados pelo Mendel, tá? Mas que também não é um bicho de sete cabeças de se entender, tá? Esses mecanismos, eles acabam sendo mecanismos comuns até, tá? Só que a forma como os genes vão interagir, como vai ocorrer a formação das características, no caso dos fenótipos, vai ser diferente daquele padrão que a gente já viu até agora relacionado às leis de Mendel, certo? Então vamos nós aqui. Então tá aqui, ó. A gente vai ver a parte de interação gênica, herança quantitativa e a pleiotropia, certo? Que são três mecanismos que fogem a esse contexto de genética mendeliana, certo? Ou pelo menos dos padrões. Ítalo, tá chegando aí. Pelo menos dos padrões que foram traçados até agora, são padrões matemáticos que são meio que repetitivos, se você prestar atenção, tá? Os padrões de cruzamento e de resultados nas leis de Mendel basicamente são os mesmos, porque é matemática. Se é matemática, é um negócio exato, não é uma ciência exata. Se é uma ciência exata, então sempre vai ter que estar dando as proporções dentro daquilo que é esperado, tá? Na interação gênica, na herança quantitativa, na pleiotropia, eu tenho, na epistasia também, certo? Eu tenho formas diferentes como os genes podem se relacionar, tá? Então, na interação gênica ou interação gênica simples, ocorre quando algumas características podem ser condicionadas por mais de um par de genes em interação. Preste atenção aí. Eu estou falando, tá? Não de polialelia, vários alelos para a mesma característica. Eu estou falando de genes diferentes que estão intervindo em um mesmo fenótipo. Quando eu falo de polialelia, eu tenho vários alelos que estão no mesmo locus gênico, no mesmo cromossomo, tá? Quando eu falo de interação gênica, eu estou falando de genes diferentes que podem estar até em cromossomos diferentes, mas que interagem entre si para a formação daquela característica. Tá? Um determinado fenótipo é devido ao processo de interação entre dois ou mais pares de genes alelos, tá? Que não necessariamente sejam um processo de polialelia, certo? Seria um processo em que os alelos, olha só como acontece. Nos alelos múltiplos, tá? Eu tenho, por exemplo, lembra da história dos coelhos? Você tem o Cesão, que é o coelho selvagem, também chamado de agouti, certo? Eu tenho o Czinho CH, que é o indivíduo chinchila. Vocês lembram disso aqui? Vocês viram isso aqui? Alguém poderia me responder? Vocês lembram disso aqui, gente? Alguém liga só o microfone e diz. Chinchila. Aí eu tenho o Czinho H, que é o indivíduo himalaio. E eu tenho o Czinho, que é o indivíduo albino. Vocês lembram disso aqui, gente? Só me digam, por favor. Não. Não? Vocês viram primeira lei e segunda lei de Mendel com o Caio? Sim, sim. Então, ele falou sobre sistema ABO, grupos sanguíneos. Falou, falou.
Pronto, é esse mesmo esquema. Vamos colocar o grupo sanguíneo aqui. Então, pronto. Isão, azão vai dar o grupo sanguíneo A. O isão, Bzão, vai dar o grupo sanguíneo B. O isinho vai dar o grupo sanguíneo O. Não é isso? Aonde isão, azão é igual ao isão, Bzão. E ambos são dominantes sobre o isinho. Tá? Só que isão, azão, isão, Bzão, isinho, todos eles vão estar em um cromossomo só. E no mesmo loco gênico. Ou seja, se o isão, azão estiver aqui, o isinho vai estar aqui. Ou pode ser o outro isão, azão. Ou pode ser o isão, Bzão. Ou seja, eles vão estar nesse mesmo locus gênico. Certo? Então, isso aqui, tá? É o que nós chamamos de alelos múltiplos. Então, são vários alelos, ou seja, vários genes, que estão associados à determinação de uma mesma característica, no caso aqui, os grupos sanguíneos. Quando eu falo de interação gênica, eu estou falando de vários genes também. Só que esses genes encontram-se em locos gênicos diferentes, ou seja, o azão está aqui com o azinho, vamos supor que esse aqui é o cromossomo 8, que veio do meu pai, obrigatoriamente esse aqui é o 8 que veio da minha mãe. Esse aqui é o cromossomo 17 que veio do meu pai. Obrigatoriamente esse aqui é o 17 que veio da minha mãe. Certo? Então, esses dois pares de cromossomos são chamados de heterólogos. Por quê? São cromossomos diferentes. Aqui eu tenho o cromossomo 8, aqui o 17. Esse gene aqui, o azão, azinho, eles são aqueles que ocupam o mesmo loco gênico, né? Então são os genes alelos, tá? Só que o azão é alelo de azinho. O azão não vai ser alelo de bezão. O azão também não vai ser alelo de bezinho. Ou seja, o azão e o azinho estão em um cromossomo em um loco gênico, que vai ser diferente do bezão bezinho, que vai estar em outro cromossomo e em outro locus gênico, tá? Mas ainda assim, os dois genes interagem entre si para a formação de um único caráter, certo? Ou seja, uma única característica, tá? Vamos ver aqui como é que isso se repercute, certo? Dentro das características a serem estudadas. Então, interação gênica simples é o que a gente utiliza aí para conseguir evidenciar isso aí. São os tipos de cristas das galinhas, certo? Daí, olha só. Na interação gênica simples para as cristas da galinha, eu vou ter a crista rosa, eu vou ter a crista simples, eu vou ter a crista ervilha e eu vou ter a crista nós, certo? Cada uma delas pode ver que tem uma caracterização diferente, certo? A crista rosa, ela vai ser Rzão qualquer coisa. Deixa eu mudar a cor que senão não vai ver, não. Rzão qualquer coisa, certo? Pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Ezinho, Ezinho, tá? O Ezinho, Ezinho, ele não vai ele não vai desencadear nada, certo? Se liga o que vai acontecer. O Rzão vai desencadear a crista rosa, tá? O Rzinho, a crista simples. Tá? O Ezão vai desencadear a crista ervilha. Ervilha, tá? E o Ezinho vai desencadear a crista simples também. Simples também. Só que quando eu tiver o Rzão junto com o Ezão, esses dois genes interagem entre si
e vão formar a crista do tipo nós. Tá? Que seria a interação gênica entre esses dois genes, o Rzão e o Ezão, certo? Deixa eu abrir um whiteboard aqui, ou deixa eu abrir uma... Deixa eu abrir uma paradinha aqui para a gente fazer melhor, que aí fica mais fácil vocês entenderem. Pronto, vê só o que vai acontecer, certo? Vamos colocar de novo o que eu tinha colocado lá, tá? Então, o Rzão vai determinar a crista rosa, certo? O Rzinho simples, tá? O Ezão, a crista ervilha. O Ezinho também crista simples. Lembrando, são dois pares de genes diferentes que estão em locos gênicos diferentes, mas interagem um com o outro. Como? Se eu tiver o Rzão, qualquer coisa com Ezinho, o Rzão ele vai se sobressair, tá? E isso aqui vai me dar crista rosa, tá? Se eu tiver Rzinho, ó, que é o recessivo, mas tiver o Ezão, qualquer coisa, pode ser Ezão ou Ezinho, eu vou ter a crista do tipo ervilha. Aí, se eu tiver o Rzão alguma coisa com o Ezão alguma coisa, pode ser Rzão, Rzinho, Ezinho, eu vou ter a crista do tipo nós. Ó, já é uma combinação diferente. Então, o GNRzão, ele interage com o Ezão, não dá crista nem rosa, nem ervilha. Vai dar uma crista do tipo nós, certo? E se eu tiver o Rzinho, Ezinho, ambos eles vão apontar para a crista do tipo simples, tá? Então, isso é a interação gênica. Eu tenho vários genes que estão interagindo, tá? De modo a gerar indivíduos com 4 genótipos diferentes, sendo que um desses genótipos, que é esse aqui, ó, se você procurar aqui, qual é o gene responsável pelo aparecimento da crista nós? Ó, para a crista rosa, eu tenho o Rzão, certo? Para a crista ervilha, eu tenho o Ezão. Para a crista simples, eu tenho Rzinho e Ezinho. Beleza, então eu tive rosa, ervilha e simples. E para a crista nós, qual é o gene? Eu não tenho um gene responsável por essa crista. Eu tenho a interação de dois genes, que é o Rzão e o Ezão. E a interação desses dois genes vai me gerar um fenótipo diferente daqueles anteriormente vistos. Tá? Então, essa interação faz com que uma nova característica ela surja em decorrência aos genes estarem interagindo entre si, certo? Deu para entender aí legal? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Deu para entender, gente? Sim, não, talvez? Sim. Beleza, então tá aqui, ó, o genótipo. Teve o Rzão, Ezinho, Ezinha para simples, ó, tá? Rzão, crista rosa, certo? Teve o Ezão com Rzinho vai ser ervilha, ó. Porque o Rzinho também é recessivo, tá?
Se eu tenho Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, a crista é simples. Tá? Mas se eu tenho o Rzão e o Ezão simultaneamente, eles interagem entre si e geram a crista do tipo nós. Tá? Que nem é rosa, nem é ervilha, mas fica no meio do caminho. Certo? Então, é uma interação entre esses genes. Então, tá aqui os fenótipos, tá? Com os possíveis genótipos. Ó, crista ervilha, Ezão, Ezão, Rzinho, Rzinho, ou Ezão, Ezinho, ou Ezinho, Ezinho, Ezão, Ezinho, Rzinho, Rzinho. Aí, para crista rosa, rosa tem que ter o Rzão com o Ezinho. Então, vai ser Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão, ou Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzinho. A crista do tipo nós vai ser o Ezão com o Rzão. E aí eu vou ter essas 4 combinações possíveis, tá? E para crista simples eu vou ter uma única combinação que é o Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, certo? Então nesse caso aí eu tenho todos os genes recessivos, vai gerar o indivíduo com crista simples, tá? Então tá aqui, ó. Ezão, alguma coisa, Rzão, alguma coisa, nós. Ezão, alguma coisa, Rzinho, Rzinho, ervilha. Ezinho, Ezinho, Rzão, alguma coisa, crista rosa. Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, crista simples. Aí, ó, se eu pego um indivíduo de crista simples, puras, com crista nós, puras, tá? Isso aqui é a geração P, seria aqueles cruzamentos que o Mendel sempre fazia para poder determinar as gerações. Então, aqui na geração P, que é a geração parental, eu cruzei Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, puras para simples, com Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, puras para nós. Aí eu vou ter, se eu fizer qualquer tipo de cruzamento aqui, um único tipo de resultado possível. Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Oi? Viaja essa, quem é que tá com o microfone ligado, hein? Deixa eu ver quem é. A Águida Marcelo estava com o microfone ligado, ó, conversando com o boy aí, tá vendo? Sim, voltemos aí. Cadê? Estávamos aqui. Daí, se liga. Aqui é a minha geração P, certo? Como eu tinha colocado. Indivíduos puros para simples, puro para nós. 100% Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Se tem o Ezão e o Rzão, vai ser puras. Se eu fizer o cruzamento dele com outro igual a ele, que é só o que eu tive em F1, lembra aquela proporção? 9, 3, 3, 1. Vai ser basicamente o que eu vou ter aqui, tá? Eu vou ter 9 possibilidades para a crista nós, 3 para a crista ervilha, 3 para a crista rosa e uma para a crista simples, tá? Por conta dos seus respectivos genótipos. Tá? Lembrando, como eu estou falando de 2 pares de genes, tá? E eu estou falando de um duplo heterozigoto, cada um deles vai formar 4 gametas. E aí eu vou ter uma tabela que vai ter 4 linhas e 4 colunas. No final das contas, eu vou ter 16 possibilidades de resultados. Então, se você somar aqui, ó, 9 com 3 vai dar 12, com 3 vai dar 15, com 1 vai dar 16. Então, são os 16 resultados possíveis, aonde eu vou ter 9 16avos para crista nós, 3 16 para ervilha, 3 16avos para rosa e 1 16avos para crista do tipo simples, certo?
Outro exemplo aí de interação gênica, a forma do fruto da abóbora, tá? Se tem o azão e o bezão, ela é discoide. Se é azão, ela é esférica. Se é bezão, se tem só azão ou só bezão, ela é esférica. E se tem azinho, azinho, bezinho, bezinho, ela é alongada, certo? Então se liga aí no esquema. Se eu tiver apenas o gene azão, é esférica, tá? Se eu tiver o azinho, alongada. Se eu tiver o bezão, esférico também. Se eu tiver o bezinho, alongada. Só que se eu tiver o azão junto com o bezão, esses dois genes interagem entre si e aí não vou ter nem indivíduo esférico, nem indivíduo alongado. Eu vou ter um indivíduo com a característica discoide. Tá? Então, basicamente é a mesma coisa que acontece lá na crista das galinhas. Quando eu tenho o azão e o bezão, eles interagem entre si e formam uma característica nova. Por quê? Eu tenho o gene para esférico e eu tenho o gene para alongado, mas não tenho o gene para discoide. Para discoide, na realidade, vai ser a interação entre os genes azão e bezão, que são genes para o formato esférico, certo? Então, todas as vezes que eu tiver azão, bezão, eu vou ter discoide. Quando eu tiver azão, alguma coisa com bezinho, bezinho, ou azinho, azinho com bezão, alguma coisa, eu vou ter ela esférica. Aí, como eu tenho 3/16 para azão, alguma coisa, bezinho, bezinho, e eu tenho 3/16 para azinho, azinho, bezão, qualquer coisa. Em ambos os resultados, ó, tanto esse genótipo aqui, quanto esse genótipo aqui, eles vão determinar indivíduos discoides, porque eles vão ter só um gene dominante, certo? Então, eu vou somar os dois resultados para o mesmo fenótipo. Isso vai me dar uma proporção de 6/16. Tá? E para alongado, continua a mesma coisa, eu tenho que ter o duplo recessivo, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, eu vou ter 1/16 de possibilidade, certo? Deu para entender aí? Não tem nada de diferente em relação ao padrão que a gente viu nas cristas das galinhas, certo? Mas é uma outra forma de interação gênica, certo? Chamada de interação gênica simples. Gente, alguma dúvida? Dúvidas, dúvidas? Alguém tem dúvida? Beleza, eu vou entender que não. Alguém colocou alguma coisa no chat. Arnóbio, não. Liga o microfone e responde porque fica melhor para mim, para não ter que estar voltando. Pronto, ó. Uma questãozinha aí para resolver, certo? Deixa eu fazer aqui um negócio. Aí eu venho para cá.
Pronto. Vamos fazer isso aqui, ó. O exercício que tinha lá. Então, diz assim. Os fenótipos para a forma dos frutos da abóbora podem ser discoide, esférica ou alongada. A forma discoide dos frutos da abóbora é condicionada pelo genótipo azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Então, azão alguma coisa, bezão alguma coisa, discoide, tá? A forma alongada por azinho, azinho, bezinho, bezinho. Alongada. Certo? E aí, eu tenho a forma discoide, alongada ou a forma arredondada, que pode ser azão, alguma coisa, bezinho, bezinho, tá? Ou azinho, azinho, bezão, alguma coisa, tá? Em ambos os casos, eu vou ter o formato arredondado, ok? Então, até aí, não tem nada que a gente não tenha visto, né? Então, discoide, certo? A forma alongada e a forma arredondada. Ou a gente pode mudar para o termozinho que ele colocou lá. Deixa eu só. Isso aqui vai me dar o formato. A forma esférica, certo? Aí ele diz, ó. Do cruzamento de abóboras discoides, ambas heterozigóticas, espera que nasçam. Se elas são discoides, ambas heterozigóticas, eu vou ter azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Vocês fizeram um quadro de Punnett com Caio, não fizeram? Aprenderam a fazer o quadrinho de cruzamento? Sim ou não? Sim, ano passado. Pronto. Então, quadro de Punnett, aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu abrir mais para baixo aqui um pouquinho, que aí vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Eu tenho dois indivíduos discoides que são duplo heterozigóticos. Então, eu vou ter aqui o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, cruzado com o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar os gametas desse cara aqui na vertical e o desse cara aqui na horizontal. Então, o primeiro gameta formado aqui vai ser o azão, bezão. O segundo gameta, azão, bezinho. O terceiro gameta, azinho, bezão. E o quarto gameta, azinho, bezinho. Se os dois são iguais, mesma coisa eu vou ter aqui em cima. Azão, bezão. Azão, bezinho. Azinho, bezão. Azinho, bezinho. Consegui chegar nos gametas, agora é só fechar o quadrante, certo? E aí eu vou fazer basicamente as interseções aqui. Matemática pura também, certo? Eu venho aqui, ó, vou pegar o primeiro quadrante com o primeiro, tá?
Deixa eu mudar a cor. Pronto. Vou pegar o primeiro com o primeiro, vai dar Azão, Azão, Bezão, Bezão. Primeiro com o segundo, vai dar Azão, Azão, Bezão, Bezinho. Primeiro com o terceiro, Azão, Azinho, Bezão, Bezão. Primeiro com o quarto, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Aí aqui, ó. O segundo com o primeiro, Azão, Azão, Bezão, Bezinho. Segundo com o segundo, Azão, Azão, Bezinho, Bezinho. Segundo com o terceiro, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. O segundo com o quarto, Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. Certo? Aí agora, ó. O terceiro com o primeiro vai dar Azão, Azinho, Bezão, Bezão. Terceiro com o segundo, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Terceiro com o terceiro, Azinho, Azinho, Bezão, Bezão. Terceiro com o quarto, Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Certo? E agora eu vou para a quarta linha. Aí aqui vai dar quarta linha com primeira coluna, vai dar Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Quarta com segunda, Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. A quarta com a terceira vai dar Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. E a quarta com a quarta, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Ah, vamos voltar lá em cima, ó. Se o indivíduo tiver o Azão e o Bezão, ele vai ter o formato discoide. Então vamos procurar aqui. Tem Azão com Bezão, tem Azão com Bezão, tem Azão com Bezão, tem Azão com Bezão, tem Azão e Bezão, tem Azão, mas não tem Bezão. Opa, já não vai. Tem Azão e tem Bezão, tem Azão, mas já não tem Bezão, certo? Aqui eu tenho Azão e Bezão, aqui eu tenho Azão, Bezão, aqui eu tenho Azinho, 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 Azinho. Aqui eu tenho Azão, Bezão. Aqui eu tenho Azão, mas não tenho o Bezão. Aqui é Azinho, aqui é Azinho. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades para discoide. Certo? Alongada. Alongada eu tenho que ter todo mundo recessivo. Tá? Então se é todo mundo recessivo, eu só tenho essa possibilidade aqui, ó, para alongada. Então, alongada, eu tenho uma possibilidade, certo? E esférica, eu tanto posso ter o Azão com o Bezinho, Bezinho, quanto o Azinho, Azinho com o Bezão, qualquer coisa. E aí, ó, eu tenho aqui, ó, o Azão com o Bezinho, o Azão com o Bezinho, e eu tenho o Azão com o Bezinho, vai 3. Aí aqui eu tenho o Azinho, mas tem Bezão. Aqui tem Azinho, mas tem Bezão. E aqui tem Azinho, mas também tem Bezão. Vai mais 3. Isso quer dizer que eu tenho 6 possibilidades de indivíduos de forma esférica, certo? Então, a alternativa que melhor ficaria a forma alongada assim, do cruzamento de abóboras discoides, ambas heterozigóticas, espera que nasçam. Somente abóboras discoide, não, que nasceu discoide alongada esférica, certo? 50% Azão, Azinho, Bezão, Bezinho e 50% não, a gente já viu que nasceu com as 3 possibilidades. Somente abóboras discoides heterozigóticas também não, certo? 75% discoide com mais 25% esférica também não. Pode ter abóboras discoides, esféricas e alongadas. Exatamente essa, com a proporção de 9, 6, 1. Tá? Então, não sei se deu para vocês se ligarem aí, certo? Nessa parte de interação higiênica simples, tá? Na próxima aula, a gente começa a trabalhar a parte relacionada com epistasia dominante, recessiva e algumas outras formas de interação, certo? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Próxima semana a gente continua. Valeu, valeu vocês. Tempinho aí já tá acabando. Beijo para todo mundo.